Abra a sua Bíblia na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, para deixarmos a palavra aberta, né? Vou ler aqui versículo 6 primeiro, né? Eu não ia dar a palavra aberta, mas a gente tem que estar preparado também, né? Vai falar às vezes. Na hora que você menos imagina, você tem que falar algo que não tem preparação, né? Você não esboço. Então, o verso 6 do último capítulo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses diz assim, ó, capítulo 13: Nós, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitarmos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitarmos. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isso: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Esse é um trecho muito pouco falado, né, na Bíblia. Havia algumas pessoas na igreja de Tessalônica que estavam ali não querendo trabalhar, né, querendo viver à custa, né, de outra pessoa, um tipo de exploração. Aí Paulo fala que ele mesmo, que era apóstolo, ele e os seus companheiros que tinham direito de fazer isso, eles abriram mão, não é? E trabalharam ali no labor, na dificuldade, né? Para não serem eles pesados aos irmãos, não é? Então, irmãos, é lógico, você não pode analisar só esse trecho na Bíblia, tem outros trechos também. Mas aqui Paulo fala, eu acho interessante essa autenticidade do ministério apostólico, irmão Jesus. Por quê? Porque ele era o tipo de apóstolo que, se precisasse de trabalhar e fazer alguma dificuldade, ele realmente fazia o que fosse necessário. Ele não colocava um obstáculo para a obra não ser feita. Certo? Ele era um homem que estava preparado, como ele mesmo disse aos Filipenses, né? Ele estava preparado para tudo. Ele sabia sofrer, sabia passar por bons, maus momentos, né? Então, assim é o homem de Deus, certo? Então, a igreja, observe bem, a igreja, você vai lá para Atos, fala lá que eles distribuíam, né? Os que tinham condições, eles vendiam as suas propriedades, né? E doavam ali para a igreja para socorrer os necessitados. Quem tinha condição contribuía com a obra para socorrer os necessitados. E assim não havia um necessitado, né? Porém, nós entendemos uma coisa. Aqui ele já fala num outro contexto. Lá era o começo da igreja, então a igreja ainda não havia sido organizada, né? Ela estava começando, mas aqui as igrejas já estavam, né, em vários lugares, e isso é antigo, pessoas querendo estar na igreja e às vezes achando que a igreja tem a responsabilidade de estar sustentando elas. Isso não é
uma regra na Bíblia. É lógico que a igreja, por exemplo, chega uma pessoa aqui necessitada, o nosso dever é levantar uma oferta, né? Vamos dar uma cesta básica, né? Vamos arrumar uma condição para comprar remédio para alguém que está precisando, uma situação caótica, difícil, né? Ou ainda que não seja uma situação caótica, mas difícil, porém, a igreja não tem esse dever de como algumas pessoas em Tessalônica estavam achando, querendo ficar, não é, ali à custa da irmandade. Não, isso não é uma coisa bíblica. Tanto é que Paulo fala aqui, de uma forma até muito clara, quando ele disse aqui, no versículo de número 8: nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito. Na verdade, eles abriram mão desse direito que eles tinham, né? Que eles tinham ali, mas por termos em vista oferecermos exemplo em nós mesmos para nos imitarmos. E aí depois ele fala: se alguém não quisesse trabalhar na igreja de Tessalônica, também não comesse. Então, irmãos, é lógico, nós sempre vamos procurar agir na via da misericórdia. Porém, há aquela situação às vezes que, como Paulo disse aqui, é uma palavra dura, né? Se alguém não quer trabalhar, que não coma. Mas Paulo aqui estava fazendo apologia à justiça, não é? Porque havia pessoas não querendo trabalhar na igreja de Tessalônica, querendo ficar ali por conta da igreja. Aí Paulo fala: não. Tanto é que você vai ver lá na carta a Timóteo, olha só que interessante, me dê a memória aqui agora. Eu vou falar porque tem coisa que o Espírito Santo traz na memória, a gente tem que falar. Olha só o que está aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número, deixa eu ver se é 5. Olha só. Vamos ler aqui o versículo, número 3, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 3, falando das viúvas da igreja. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Timóteo, honra as viúvas, ajude as viúvas, verdadeiramente viúvas, porque viúvas naquela época não tinha assim, aposentadoria, não tinha tipo de coisa não, tem que analisar o contexto da época, né? Era difícil a situação delas, porém ele estabelece critérios aqui, se você for analisar o texto, critérios para ajudar essas viúvas. As viúvas que deviam ser ajudadas ali eram viúvas que deram bom testemunho na igreja, não é? Foram mulheres assim de seus maridos que deram também testemunho com relação a isso na igreja. Se você for ver todo o contexto, aí no verso 4 ele fala: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Olha só. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, então a família deveria cuidar dela. Não é? Se alguma viúva tivesse família ali, quem devia cuidar da viúva era a família. E ele vai continuando a falar: aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e preserva em súplicas, ou persevera, melhor dizendo, em súplicas e oração, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Quer dizer, Paulo falando, nem todas as viúvas, né, são dignas de terem uma assistência da igreja. Como eu falei, a questão do testemunho, né? As que davam testemunho. E aí ele fala aqui no versículo,
7. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis, sem falta. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé pior do que o descrente. Então, os da família tinham que ter cuidado com os da casa, porque uma pessoa que não tem cuidado com os da casa, ele é pior do que o descrente, não é? Como Paulo disse aqui, ó. Tem negado a fé e é pior do que o descrente. Verso 9. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Olha só, então a viúva tinha que ser inscrita ali naquela lista de viúvas que deviam ser assistidas pela igreja. Eram viúvas, ele começa falando aqui uma das qualificações, elas tinham que ter sido mulheres de um só marido, quer dizer, podia ser qualquer mulher que deu testemunho nessa hora que eu não falei, né? Verso 10, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, quer dizer, uma viúva tinha que ter boas obras, né? Tinha que ter criado seus filhos de forma exemplar, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então, esse tipo de viúva tinha que ser ajudada pela igreja. Uma viúva que havia dedicado parte da sua vida, né, como uma mulher de Deus, a sua família e a igreja também, não é? Então, e ele fala que é uma coisa interessante, que eu quero fechar aqui nessa questão, para não sobrecarregar o tempo, né, só o tempo da mensagem de oferta. Olha só o verso 16. Se alguma crente, aí depois ele fala nesse trechinho aqui, ó, eu não vou ler, daquelas mulheres que deviam ser ali, não é? Não inscritas na lista dessas viúvas, não é? Porque eram mulheres de mau testemunho. Aí no verso 16, ó, se alguma crente tem viúva em sua família, socorra-as. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então o que Paulo falou? As que têm viúvas em suas famílias, que socorram essas viúvas, para que essas viúvas não fiquem dependendo da igreja e sobrecarreguem a igreja, e assim a igreja vai poder socorrer as que realmente são viúvas e precisam. Então todo o processo na área financeira que não há um equilíbrio vai sobrecarregar alguém. Então Paulo aqui não diz que uma pessoa não pode ser ajudada pela igreja. Ele falou lá em Tessalonicenses, né? Segunda carta, quem não quer trabalhar que não come. Porém aqui ele já fala uma outra questão de pessoas que são dignas, né, de serem sustentadas pela igreja, pessoas que são da igreja, da obra, dedicadas, que tiveram um ministério, né, exemplar. Mas mesmo assim tem critérios. Ele fala aqui sobre as que podiam ser escritas e as que não podiam, para a igreja não ficar sobrecarregada. As que podiam ser assistidas pelas suas famílias, que fossem. Então, a Bíblia tem critérios, tem que analisar cada caso em sua natureza. Eu peguei esse trecho aqui para poder falar sobre Paulo, porque quando Paulo fala de forma muito dura, quem não quer trabalhar que não come, ele estava falando de pessoas que queriam explorar a igreja. Aqui ele já fala de pessoas que eram dignas de serem assistidas pela igreja. Então a Bíblia fala de todos os assuntos. Tem que entender o contexto, senão faz confusão. Senão você abraça o texto de Tessalonicenses e esquece dos outros. Porque a pessoa que prega tem que ter entendimento. Se ele pregar uma mensagem, se ele ficar ali maçantemente pregando em cima daquilo ali, ele vai cometer erro. Porque a Bíblia, em cada tema, ela tem várias passagens que falam sobre um tema. Para todos os temas há várias passagens. A gente tem que entender para ter um equilíbrio e não fazer injustiça, para não ver a igreja de uma forma diferente do que a Bíblia apresenta. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento eu oro agradecendo ao Senhor por todos que têm contribuído com a igreja, meu Pai, para que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus Cristo, Senhor, os teus servos que têm nos ajudado. Nós temos passado, Senhor, um momento realmente até difícil na área financeira,
mas nós oramos, ó Pai, abençoando a todos, porque nós sabemos que é um momento e o Senhor há de abençoar, ó Pai, a igreja, todos os irmãos que necessitam também, conforme as suas respectivas necessidades, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Sempre, irmão, que alguém estiver trazendo uma oferta, não estiver orando, pode colocar no gasoduto.